Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém? Nesse momento, meus amados e queridos irmãos, eu quero fazer uma oração por você, pela sua família. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido que estás nos céus, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Nesse dia, nesse momento, nós estamos orando, repreendendo todo mal, repreendendo toda doença, toda enfermidade, todos os pensamentos negativos na sua vida, na sua mente, no seu coração, orando pela sua família. Nós estamos orando nesse momento, meu Deus, pela sua vida, pela sua família. Eu oro a toda a nossa família. Eu oro que você venha receber força, alegria de Deus nesse dia de hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, também compartilhe o vídeo, E que você venha deixar o seu comentário para a glória de Deus. Nos ajude nessa obra em nome de Jesus. Sem delongas, vamos para o texto bíblico de hoje que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, que diz assim: a santa e gloriosa palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo tempos trabalhosos já, tempos difíceis, desde a época do apóstolo São Paulo, desde a época dessa palavra escrita há muitos e muitos anos, que muitos apostataram da fé. Apostatar da fé é abandonar a fé, é dar ouvido a doutrinas falsas, a espíritos enganadores, como disse aqui o texto bíblico, e dando ouvidos a demônios, dando ouvidos a doutrinas enganadoras, falsas, que tiram você da graça, da presença de Deus. E aqui o que nós temos que fazer é dar ouvido à doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que salva, que transforma e que leva para os céus. Nós estamos orientados pela palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo essa primeira carta a Timóteo, e nesse capítulo 4, o versículo de número 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Será que nós estamos vendo isso? Estamos vivendo hoje isso nesse tempo de hoje? Claramente sim, estamos vendo isso acontecendo, pessoas se desfazendo da sua fé, do chamado de Deus, e dando ouvidos a doutrinas falsas, a doutrinas de enganadores. Então aquele que é chamado, que tem chamada de Deus, ele tem que permanecer firme, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. O versículo de número 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, tem muitos homens enganadores que eles estão cauterizando a sua própria mente, com a mente fechada, com a mente travada para as coisas de Deus. E pela hipocrisia de alguns homens, muitas das vezes doutores, muitas das vezes são homens afinados em teologias, mas só que muitas das vezes são teologias do engano, teologia que tira você do propósito de Deus, tira você do entendimento da palavra genuína, louvado seja Deus. Então nós precisamos ter cuidado por caso dessa hipocrisia de homens que cauteriza a mente, tirando as pessoas do caminho de Deus, do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo de número 6, lá está escrito: Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então essa é uma passagem bíblica qual o Senhor nos relata, né? O versículo 5, o versículo 6, salvo engano, está escrito. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, o caminho é Jesus, o caminho é o Senhor Jesus Cristo, que nós temos que estar apegado a Ele, estar firme nele, porque não sabendo nós a que tempo, a que hora iremos de partir desta terra ou de vir o arrebatamento da igreja. Partindo para o versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, muitos desses homens, com as suas mentes cauterizadas, ele vem proibindo o casamento, ele vem proibindo todas as coisas. Aquilo que Deus deixou, que Deus ordenou, né? que é para cumprimento dos santos, dos servos de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ficar atento, você precisa entender e compreender esta palavra, louvado seja Deus, tendo entendimento para não apostatar da fé, ou seja, não seguir o caminho de enganadores, que vem proibindo tudo, proibindo as coisas, né? Dizendo que hoje, que teve uma visão do céu, que hoje não tem mais nada, viver desordenado. Não, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Versículo 4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, louvado seja Deus. Todo aquele que vem a Cristo Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora, diz o Senhor Jesus. Quando alguém vem para Cristo Jesus, para o Evangelho, ali é feita uma oração e a pessoa é santificada a partir de ali, louvado seja Deus. E as ações e tudo aquilo que quando a pessoa vem a Deus, toda criatura, ela vem a Deus e ela é de Deus, criada por Deus, e ela retorna e ela resolve obedecer a palavra de Deus e voltar ao Senhor, ela é recebida debaixo de oração, de consagração, e passa a ser uma nova criatura, recebida em ações de graça, e então a pessoa passa a ser santificada pela palavra de Deus, pela palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo: se você ensinar, se você levar esta palavra aos irmãos, né, você será criado com as palavras da fé. Jesus diz: você foi criado com as palavras da fé, dizendo a Timóteo. Então leve essa palavra à igreja do Senhor, ao filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e você serás bem-sucedido, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Versículo 9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Amém? A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então ela tem curso livre, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem curso livre porque ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra do Senhor. Então
certifica-te, aceita-te a palavra de Deus nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Essa carta Paulo escreveu a Timóteo para que ele viesse compreender e entender de que muitos apostatariam da fé, muito fugiam, muito ia abandonar ele, muito ia seguir por doutrinas de demônios, doutrinas de enganadores, mas que ele permanecesse firme na palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Fique na paz de Cristo, fique na paz do Senhor nessa oportunidade em nome de Jesus. Amém.